Olá, eu sou Eliane Paraíso, você está assistindo a mesa 4, Jean Marques, A População Negra é Diversa, que integra a primeira edição do projeto Feira de Santana Negra. O projeto tem apoio financeiro da Prefeitura de Feira de Santana, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, via Lei Aldir Blanc, direcionado pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Hoje, homenageamos neste espaço Jean Marques. Jean foi ator, produtor, diretor e professor de teatro. Jean também foi ativista, construiu o Fórum Permanente de Cultura e integrou o comitê gestor da Lei Aldir Blanc, ocupando a cadeira representativa das culturas LGBTQIA+, contribuindo assim para que este e tantos outros eventos fossem possíveis em nossa cidade. Fica aqui registrado o nosso agradecimento a este artista feirense que infelizmente faleceu em 2020. O projeto Feira de Santana Negra tem como objetivo refletir sobre presença, experiência e histórias negras em nossa cidade. E considerando que uma das expressões do racismo é ignorar os aspectos subjetivos das pessoas negras, esta mesa se apresenta também como afirmação das nossas individualidades. Somos pessoas negras, mas não só isso. Para construir este espaço com a gente, contamos com a presença em ordem de fala de Ellen Oliveira, mulherista africana, militante e poeta marginal, Laila Giovana Beirão, filósofa formada pela Universidade Estadual de Feira de Santana, colunista do Blog da Feira e ativista. E, por último, mas não menos importante, Bruno Santana, licenciado em Educação Física pela Universidade Estadual de Feira de Santana, professor, pesquisador, poeta, escritor e transativista membro pelos coletivos de Trans pra Frente e Trans Batucada. Começando por Ellen Oliveira, fique à vontade para começar a sua contribuição. Então, boa noite, gente. Primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade. Eu fiquei muito animada quando eu recebi o convite para a mesa, porque, para mim, Ellen, pensar em interseccionalidade é não dar o troféu para o nosso algoz e fazer nós sumir. Eu quero começar com um poema meu, que eu fiz em homenagem a Marielle em 2018. Eu sou a preta abusada que vocês vão ter que respeitar. Eu sou as rezas em Urubá que por diversas vezes vocês tentaram calar. Eu carrego a força dos orixás que vocês tentam demonizar. Minha luta é mais que grito, mas se for preciso eu vou gritar. Não adianta pisar no meu calo, que eu não vou me calar. Vocês podem até arrancar a planta, mas a semente ela vai germinar. Vocês tentaram calar Marielle, mas a voz dela só fez se multiplicar. E para cada preto que tu matar, vai nascer mais 10 pronto para lutar. Se sua princesa usava coroa, a minha usava turbante. Marielle nos mostrou que não é uma bala que vai impedir o nosso levante. E que quando vocês derrubam de nós, levantamos 3 vezes mais forte para ir adiante. Marielle lutou sim, e foi importante. Ela lutou pelo nosso povo, a maioria, que na realidade é tratada como minoria. Marielle desafiou o sistema. Mulher preta, favelada, bissexual, a quinta mais votada, quem diria? É o sonho de Mandela aterrorizando a burguesia. Filho de empregada se formando em medicina, quem diria? Pois esse aí vai dar para ladrão, era o que ele ouvia. Eles acham que ser ladrão é o destino de quem é preto e nasce na periferia, mas não é. E não adianta vir com essa de sistema. Aprendiz de Marielle Thalíria, a gente desafia. Vai ter mais preto na faculdade, sim, que na delegacia. Nina Simone, liberdade é não ter medo, Nina Simone já dizia. Então vai, preta, voa. E se der medo, vai assim mesmo. Não liga para as bobagens que vão te falar. Aprende a se erguer, se levantar. E se der vontade de desistir, lembrar da força da ancestralidade que tu vem a carregar. Teus poemas são armas não letais, usadas para atingir ideais. Quem sabe, através deles, eles param de achar racismo, machismo e LGBTfobia coisas normais. O nome desse poema é Vai Preta e ele é um poema autoral. Então, eu sou, como a Eliane me apresentou, eu sou poeta marginal, mas a minha trajetória ela começa um pouco antes. Eu sou neta de sindicalista, cresci no Sindicato dos Bancários, então essa vivência da militância e dos movimentos sociais sempre foi uma vivência muito presente na minha vida. E eu comecei a estudar no Ernesto,
que é uma escola da rede estadual. E foi lá, nas aulas de literatura, que eu conheci a poesia e a literatura, e foi daí que nasceu o meu interesse. Só que sempre existiu um abismo muito grande entre a poesia e eu, porque eu sempre achei que aquela linguagem ela não era acessível e que eu não saberia fazer algo que precisasse de uma fala tão erudita. Eu acredito que esse seja um pensamento que não é só eu, mas sim um pensamento de vários jovens da rede pública, até que eu conheci os slams. E aí, quando eu vi aquelas pessoas na rua falando poesia, eu falei, é isso, é sobre isso. E em Feira não tinha slam na época, eu fui para Salvador para conhecer os slams, foi onde eu conheci Sandro Sussuarana, figuras como Almiro Zebu, e eu voltei de Salvador com essa ideia de trazer um slam para Feira. Não tinha slam em Feira, eu quis trazer o primeiro slam para Feira. E aí, logo em seguida, veio a morte da Marielle, e esse slam se tornou o slam Marielle, sendo o primeiro slam de Feira. E logo em seguida eu conheci o PSOL. E aí começou a minha trajetória na militância. Foi onde eu joguei o meu corpo na rua de vez, né? A gente sabe que 2018 não foi um ano fácil, 2018 foi um ano de muita luta e de resistência. Foi um ano muito significativo no sentido da gente ter elegido essa figura bizarra. Mas teve muita luta e teve muita resistência também. E é isso. E aí eu fui me engajando cada vez mais na luta. Na verdade, a vivência, a luta, né, para quem é preto e LGBT. E estamos nesse corre aí, mas também a gente tem que parar para pensar que em Feira a gente não tem uma política efetiva para pessoas LGBTs, a gente não tem espaços representativos. Eu mesma só conheço um espaço representativo em Feira de Santana, um espaço LGBT, e é algo de extrema importância, porque os índices de violência doméstica, eles não são só sobre mulheres, eles são principalmente também sobre pessoas LGBTs, e a gente muitas vezes não tem acolhimento em casa, e vai para a rua também, não tem esse lugar de poder demonstrar afeto em público sem ter medo de apanhar, porque não consigo ser eufemista nesse sentido de usar uma palavra mais tranquila. É ter medo de apanhar mesmo, porque a gente sabe que Feira é uma cidade conservadora, onde tem muitas pessoas com um pensamento coronelista e um tanto até perverso. E é isso. Também sou mulherista africana. Comecei a minha trajetória dentro do feminismo negro, mas depois eu conheci a filosofia africana e eu pude ver que o feminismo já não dava mais conta das minhas demandas. Um exemplo que eu gosto de usar, que não tão distante, é que enquanto Cecília Meirelles estava tentando se afirmar enquanto poeta, para não querer ser chamada de poetisa, porque, segundo ela, poetisa era a mulher do poeta, nós, poetas marginais, estávamos tentando legitimar que nós somos poetas, sim, que a nossa obra é tão importante quanto, e que a gente precisa ter um lugar nesse mercado também. Porque a arte da rua também é arte, a arte da rua é viva. E aí eu comecei a minha trajetória no mulherismo africana, porque eu acredito muito no que Cheikh Anta Diop diz quando ele fala que tudo que não foi pensado originalmente para a gente não vai dar conta das nossas demandas. E é isso. Obrigada, Ellen, pela sua contribuição. A gente segue a discussão com Laila. Pode começar, Laila, por favor. Na mesa. Estou me sentindo muito feliz e honrada por poder estar ocupando esse lugar de fala, que é muito importante para a gente nessa sociedade, mulher negra e mãe. Eu vou falar um pouco sobre a questão da
diversidade da população, né? Eu achei ótimo o título porque a diversidade resgata o nosso humanismo, né? Ser diverso é ser humano. Muitas vezes querem nos colocar em tinha, né? E unificar, e não é assim. A gente é a mulher negra aqui em Feira de Santana ainda tem muita dificuldade e oportunidades. A todo momento, a gente precisa provar a nossa capacidade, por mais que você estude, que você tenha competência, nós estamos sempre sendo contestadas sobre a nossa capacidade. A conexão melhorou, gente? Estão conseguindo me ouvir bem? Então, eu vou continuar a fala. Eu acho que o sinal caiu, mas voltou. Eu me formei em filosofia pela Universidade Estadual de Feira de Santana e eu vou falar um pouco sobre... Pode falar, Eliane. Pode falar. É porque a conexão ficou ruim, mas agora mesmo, começou a melhorar. Aí, se você puder repetir o início da sua fala, seria legal colocar um fone, desculpa. Então, eu vou voltar para a fala, vou iniciar de novo, tá? Pronto. Bruno, te respondo no chat, tá bom? Ok, tá certo. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer o convite para participar dessa mesa. Estou me sentindo muito feliz e honrada em poder participar desse momento, que muito me honra. Quero dizer que, para mim, é uma alegria participar desse evento e dessa mesa que carrega o nome de um artista tão importante para a nossa sociedade. O título da mesa me chamou muita atenção, porque o título da mesa já resgata a nossa humanidade. A diversidade, a população negra é diversa, ou seja, ser diverso resgata o nosso humanismo. E Dolores falou que eu poderia falar um pouco sobre esse lugar de fala da mulher negra em Feira de Santana. E quando ela me disse isso, eu fiquei refletindo um pouco sobre o lugar das oportunidades aqui em Feira de Santana. Feira de Santana ainda é uma cidade muito racista e conservadora. E sendo assim, nós, mulheres negras, ainda temos poucas oportunidades, principalmente no mercado de trabalho. Ainda há muita dificuldade. Por mais que tenhamos competência na nossa profissão, a todo momento estamos sendo contestadas. Eu vou falar um pouco sobre o título da minha monografia, no curso de filosofia, aqui na Universidade Estadual de Feira de Santana. Eu comecei a estudar filosofia na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E aí, não dei o curso lá, e quando eu vim para a feira, eu voltei para minha cidade, eu fiz o vestibular e comecei o curso de novo aqui em Feira. E aí tinha um estranhamento, porque o curso aqui não era como lá, e tinha algo que me incomodava. Só depois de um tempo, eu compreendi que o que me incomodava no curso era o racismo estrutural, o racismo institucional. A ementa do curso, eu não tinha assim, uma leitura negra, né, nenhum filósofo negro, e aí eu comecei a refletir sobre esse incômodo, e o título do meu trabalho de conclusão de curso do meu TCC foi A Necessidade da Descolonização do Pensamento e Ensino para combater o racismo acadêmico e a sua transposição para outras esferas sociais. Ou seja, se o Brasil ele é constituído a partir da herança da colonização escravocrata, essa alienação, isso nos causa uma alienação que vai das estruturas até as instituições. Sendo assim, a gente precisa refletir sobre essa questão.
E aí, quando Dolores me falou sobre essa questão do lugar da mulher negra em Feira de Santana, eu fiquei refletindo sobre uma situação que eu assisti aqui em Feira há uns 2 anos atrás, que mulheres negras feirantes estavam em confronto com alguns fiscais da prefeitura de Feira para poder continuar trabalhando na Feira Livre, né? Teve esse projeto novo que mudou os ambulantes para os espaços, mas mesmo assim, a maioria das pessoas que estavam ali naquele embate eram mulheres e mulheres negras. Ou seja, aqui em Feira, sempre que eu frequento qualquer espaço, seja em uma clínica odontológica, pediátrica, seja no escritório de advocacia, seja na recepção de uma universidade, na sala de professores de uma escola, eu sempre estou observando as pessoas que estão constituindo aquele lugar. E eu percebo que ainda há racismo. Porque se eu chego em uma sala de aula de uma universidade com 40 alunos e a maioria dos alunos desta instituição ainda é branca, então há racismo ali. Né? O racismo ele se apresenta de diversas formas. Se você chega em um ambiente e percebe que a maioria da população da cidade é negra, mas essa população não está conseguindo acessar a maioria dos postos de mercado de trabalho, então há uma questão a ser discutida. Feira de Santana ainda é, sim, uma cidade racista e conservadora. Isso a gente vê o reflexo em todos os ambientes. Quem compõe esse território, as ruas da cidade, e como ela vai se movimentando, né? Então, eu acho que a gente ainda precisa refletir muito sobre esses espaços, pensar em políticas públicas que abracem essas pessoas, né? E continuar refletindo. Acho que esse espaço aqui agora é um espaço de reflexão sobre esse tema necessário. Estou muito feliz de estar aqui, e eu encerro aqui a minha fala e vou aguardar as perguntas aí mais à frente. Muito obrigada. Agradeço a sua colaboração, Laila. Vamos continuar com a Eu que agradeço. Oi, gente. Queria saudar, né, a todas as pessoas que estão nos assistindo. Queria saudar também todas as mãos pretas e não pretas, né, que de alguma forma contribuíram para que esse espaço pudesse ser possível hoje. Queria saudar a existência das 2 mulheres maravilhosas que falaram antes de mim e da nossa querida Eliane, que eu sempre erro o nome dela, perdão. E eu acho que vou pegar aqui um gancho da Ellen e vou começar com poesia, porque eu acho que a poesia é o que salva nesse momento. E eu escrevi, na verdade, meio uma escrita poética em uma atividade que eu fiz para falar sobre afetividade preta. E quando eu penso o tema desse nosso diálogo, né, que é pensar a diversidade da população negra, eu penso muito na dimensão do afeto. E eu queria partilhar com vocês, né, essa escrita poética que eu fiz para pensar também essa diversidade, para pensar essa afetividade preta e possibilidade de existir, né, no futuro. E é assim, a afetividade preta, o amor entre nós e o futuro. Quais corpos são passíveis de afeto? Quais corpos estão dentro da escala de humanidade? O amor sobre a ótica do sistema capitalista ocidental é branco e cis-heterocentrado. Amor que extermina tantas outras possibilidades de ser e sentir. Pensar o amor entre nós e o futuro é pensar gênero e sexualidade para além das cis-heteronormatividades. É degenitalizar os corpos, é humanizar todas as vidas pretas em sua diversidade. É ressignificar o próprio amor, é poder sentir afeto pelos corpos trans e travestis sem medo. Amar as corpas dissidentes, pensar o amor entre nós
é entender que todas as pessoas têm identidade de gênero e sexualidades plurais. E isso não será possível enquanto seguirmos sendo o país que mais mata pessoas trans no mundo e que mais consome pornografia trans no mundo. O amor, enquanto ato político revolucionário, também precisa ser um instrumento de luta contra o racismo, o machismo, a transfobia, a LGBTfobia e contra tudo que possa existir para nos roubar a humanidade. Falar de amor entre nós e o futuro é nos despir cotidianamente das amarras coloniais, biologicistas, que adoecem nossas relações de afeto. O amor pelo Ocidente traz solidão, o amor pelo Ocidente traz morte, o amor fora dessa concepção universal ocidental traz vida, e essa é a única possibilidade de amor no futuro. E aí, quando a gente pensa, né, a nossa diversidade, essa pluralidade que compõe, né, essa categoria negra, né, pensando raça nessa perspectiva, a gente precisa entender que dentro dessa diversidade negra, dentro dessa população negra, vai existir, né, pessoas de diferentes sexualidades, diferentes identidades de gênero, territorialidades distintas, e todas essas intersecções vão estar compondo, né, a nossa diversidade, que no meu ponto de vista, né, é potente, né? Então, eu sempre costumo dizer que existe potência nas diferenças, né, na diversidade, porque é na diversidade que a gente consegue, né, fazer essas conexões, e é na diversidade que a gente consegue perceber também as nossas feiuras, né, perceber todas as armadilhas que o sistema, né, branco e cis heteronormativo lança sobre as nossas vidas. Então, eu estou muito feliz em estar partilhando esse espaço com vocês e trazendo assim um pouco mais na perspectiva da transgeneridade, né? Dentro da população trans, né, e travesti, a gente tem aí nesse momento, né, pandêmico, índices alarmantes, né, de violências, de assassinatos, de desumanizações, brutalizações contra essa diversidade que é a transgeneridade. Né? E pensando dentro da categoria da transgeneridade, né, dentro da comunidade da população trans brasileira, as estatísticas e os dados têm dito para a gente que a população trans preta é a população que tem mais sido violentada e que tem mais morrido nesse país. Eu não estou aqui com a minha fala querendo medir a opressão, né, mas o que eu estou querendo falar, na verdade, eu estou trazendo um alerta para a gente entender que a questão racial, né, a questão da negritude, a questão da raça, compõe aquilo que nós somos e, ao mesmo tempo, né, essa perspectiva racial nos coloca em um lugar distinto daquelas pessoas que não vivenciam, né, essa experiência racial, né, essa vivência. Então, dentro da comunidade trans e travesti, é muito importante que a gente traga esse discurso sobre raça, né, que a gente comece a, de fato, falar de interseccionalidade na prática, justamente para entender quais são as especificidades que essa população carrega. Né? Eu, por exemplo, aí trazendo uma questão mais pessoal, né, a minha narrativa enquanto homem trans negro, né, que constrói uma masculinidade e outra, que vai construir uma masculinidade que está também atravessada, né, por esse recorte racial, pelo racismo, né, que vai vivenciar a transfobia na construção dessa masculinidade e o racismo também. Então, é muito importante pensar essas categorias dentro da nossa diversidade, dentro da nossa população, porque a população negra, ela não se resume em ser cis e heterossexual, né? Dentro dessa diversidade negra existem pessoas cisgêneras, pessoas não cisgêneras, pessoas trans, né? Pessoas hetero, pessoas, enfim, né? Uma pluralidade de sexualidade e de identidade de gênero, e que vezes, quando a gente vai pensar a população negra, a gente não faz essa observação, né? A gente não avalia essas questões, essas especificidades, e isso acaba também gerando várias violências, né? Então, dentro da comunidade transmasculina, por exemplo, né?
a gente está discutindo as transmasculinidades negras, então eu tenho trazido esse debate. Inclusive, recentemente, eu lancei um artigo que está nesse livro, Diálogos Contemporâneos sobre Homens Negros e Masculinidades Negras, que é o primeiro livro que vai reunir, né, homens negros para falar de masculinidade, né? Então, eu sou o único homem trans nesse livro, e eu vou estar fazendo trazendo o recorte da masculinidade, falando de masculinidade, né, longe dessa cis heteronormatividade. Então, eu vou falar sobre como é que as corporalidades trans negras, né, transmasculinas negras se constroem, e como é que o racismo e a transfobia vão atravessar esses corpos, né, cotidianamente. Então, diferente do que um homem trans branco, por exemplo, os homens trans negros, eles vão vivenciar, né, outras opressões, né? Eles vão lidar com outras opressões que o corpo do homem trans branco não vai vivenciar. Então, para mim, foi o racismo que falou para o meu corpo que eu estava sendo lido socialmente como homem, né? Então, assim, a forma como eu vou construir a minha masculinidade vai ser diferente da maneira como esse homem trans branco vai construir, da mesma forma que vai ser diferente da maneira que o homem cis negro, né, vai construir a masculinidade, e são essas narrativas que vão estar atravessando esses corpos. Então, quando a gente pensa, né, nessa diversidade da população negra, é muito importante que a gente entenda, né, quais são esses marcadores, quais são, né, essas especificidades, quais são, de fato, essas diferenças que, no meu ponto de vista, também nos une, né, e, inclusive nos une muito mais do que nos separa. Então, é muito importante que a gente consiga compreender todas essas categorias e pensar essa pluralidade, essa diversidade, né, para além dessa cis heteronormatividade, né, e do que esse sistema mundo, aí, esse sistema branco, né, capitalista, colonial, nos apresenta. Porque se a gente pensa dentro dessa perspectiva, a única diversidade que vai ser possível dentro da nossa população, né, vai ser, digamos, o gênero, né, dentro de uma perspectiva muito binária, né, que aí vai pensar o homem e a mulher negra, e aí dentro de uma perspectiva cisgênera, né, e já vai ter aí essa heteronormatividade que vai impor esses corpos que sejam corpos apenas heterossexuais. Só que a nossa pluralidade, né, aquilo que nos constitui, é muito mais que isso. Então, é por isso que eu falo sobre a importância também de desgenitalizar os corpos, de conseguir pensar a humanidade, de conseguir pensar diversidade para além, né, desse binarismo de gênero e dessa genitalização, né, que comporta as pessoas dentro de uma sociedade cis heteronormativa. Então, para mim, é muito importante que essa mesa, o que a gente está discutindo aqui, para mim é muito importante, porque justamente vai mostrar, né, entre nós, três pessoas distintas que estamos falando aqui, fazendo esse diálogo, e existe uma diversidade, né, e uma pluralidade imensa entre nós, né? Ainda que sejamos pessoas negras, ainda que sejamos pessoas que compõem, de uma certa forma, né, estamos praticamente dentro do mesmo território. Óbvio que agora eu estou aqui em Salvador, né, mas vocês que estão em Feira de Santana, né? Então é muito diferente pensar as diferenças dentro dessa perspectiva, e é muito importante que a gente comece a conhecer, né, essa diversidade. Então é muito importante que o movimento negro conheça a diversidade que compõe, né, a população negra. É importante que as pessoas negras, cis e heterossexuais entendam que existe uma diversidade, né, dentro dessa comunidade, que vão existir ali pessoas, né, trans, pessoas não binárias negras. Então é muito importante que a gente comece a conhecer todas essas categorias que nos deram, né, que nos nomearam enquanto seres humanos, e que acaba muitas vezes nos separando e gerando violências entre nós, né? Então, existem dentro da nossa comunidade diversas violências que atingem as pessoas distintas, sejam elas pessoas trans, pessoas cisgêneras. Então, é muito importante conhecer, né, para compreender essas diferenças, entender as nossas diversidades
entender que construímos narrativas distintas, porque, por exemplo, Bruno não nasce Bruno, Bruno se constrói enquanto um homem trans negro, né, a partir dessa interação com esse mundo, com essa cultura, entendendo que o gênero, que a identidade de gênero, que a sexualidade, enfim, são construções sociais, e que é a partir do convívio, né, com essas diferenças que a gente constitui, né, as nossas subjetividades. Então, quando eu penso, né, em população negra diversa, eu vou pensar, e eu preciso pensar, e aí pensando na dimensão das políticas públicas que a colega anterior falou, né, que a Laila falou. É muito importante que a gente, quando a gente pensar, né, quando as políticas, os governos, né, quando esses espaços de poder forem pensar em construir políticas públicas para a população negra, precisa entender que essa população negra é diversa. Então, a diversidade ela vai compor todas as esferas de humanidade, né, tudo aquilo que somos. Então, é muito importante que essas políticas públicas levem em consideração, né, as nossas especificidades e consigam compreender essas diferenças enquanto potência, proporcionando acesso, direitos garantidos, né, para que a gente consiga coletivamente, inclusive, lutar por esses direitos. Porque eu não consigo pensar, por exemplo, um movimento ou pessoas que estão nesse movimento de luta dentro do que é a população negra, e aí a gente está ali o tempo todo lutando. Vidas negras importam, né? Mas quais vidas negras importam? Então, nós, enquanto movimento negro, enquanto pessoas que compõem, né, essa categoria de raça, de negritude, é muito importante que a gente lute por todas as vidas negras, né? É pela vida da travesti preta, que está ali na prostituição, porque só tem a prostituição como única possibilidade de existência, e respeitando e legitimando também a categoria da prostituição, porque também é trabalho e precisa ser legitimada, mas, né, pessoas trans que vivem em situação de vulnerabilidade extrema, que não têm acesso aos direitos básicos, que não têm acesso a usar o banheiro de acordo com a identidade de gênero, por exemplo, né? Então, essas diferenças precisam ser levadas em consideração para que a gente não siga dentro das nossas próprias comunidades gerando mais violência, né? Então, a gente precisa debater transfobia dentro das nossas comunidades, né? Dentro daquilo que a gente constrói enquanto comunidade preta, enquanto movimento político que está pautando raça. Então, é muito importante que, dentro desse movimento, as questões de gênero, de sexualidade, né, e as interseccionalidades, na verdade, elas se concretizem na prática, para que a gente não fique apenas no discurso que, beleza, eu sou interseccional, mas e aí? Cadê a população trans, a população não binária, né, compondo esse espaço? Então, assim, eu trago, assim, para finalizar a minha fala, que eu acho que eu até já passei do tempo, é pensar mesmo as nossas diferenças enquanto potência, a diversidade, inclusive enquanto uma possibilidade, né, de revolução dentro dessa perspectiva, porque para mim existir sempre será uma tarefa coletiva, sobretudo para pessoas, né, que estão em situação de vulnerabilidade, historicamente são consideradas como minorias, né? Então, compreendendo a nossa pluralidade, a nossa diversidade, né, se permitindo se afetar, pensando aí a dimensão do afeto, né, acolhendo essa diversidade, respeitando essa diversidade, essa pluralidade, para que a gente consiga construir um movimento negro que de fato lute por todas as vidas, que de fato compreenda todas as existências e que a gente consiga juntos, né, juntas e juntos, seguir na luta, né, para destruir, né, todo o sistema que nos oprime, né, que nos desumaniza e que nos impede de existir com dignidade. Então, eu finalizo aqui a minha fala e aguardo aí, né, as provocações para a gente seguir dialogando. Obrigada, Bruno. Uma coisa que eu percebi na fala de todos vocês é a questão das políticas públicas em Feira de Santana, né? A ausência de políticas públicas em Feira de Santana.
E aí eu queria que vocês comentassem um pouco o que é que vocês já identificaram como demanda, quais são as pautas nos espaços que vocês constroem, o que é que vocês já identificaram nesse processo a partir da existência de cada um, né? E queria fazer algumas perguntas específicas também. Laila comenta sobre a monografia dela e eu queria que falasse um pouco mais para a gente ter acesso a essa produção, né? Antes da gente começar, a gente estava aqui trocando ideia e ela reafirmando a necessidade da gente levar esse conhecimento produzido na universidade para maior número de pessoas, né? Que seja um conhecimento socialmente referenciado, não fique lá preso entre a gente para virar discussões apenas. Então, fique à vontade para trazer essa discussão aí para a gente. E, Bruno, eu fiquei muito curiosa para saber como é o processo da Transbatucada, né? Que é uma militância que tem arte, tem cultura, tem toda uma proposta pouco convencional dentro dos movimentos sociais, que eu acho bem interessante, pensando esse espaço que também é um projeto de um edital de cultura, seria interessante a gente fazer essa discussão um pouco. E aí, quem é que começa? Levanta a mão, pegou primeiro. Pronto, vai lá, Laila. Antes de responder a pergunta, eu queria falar com o Bruno sobre que eu comentei sobre ele outro dia. Eu acredito que ele não se lembra, mas há uns 2, 3 anos atrás, eu participei de uma palestra lá na UF e que ele trouxe uma situação que eu fiquei angustiada para saber o final, só soube depois. E como foi que ele começou falando que ele precisou ir ao médico, ginecologista, não foi, Bruno? Se eu não me engano. E aí ele teve dificuldade para ser atendido. E aí ele precisou da solidariedade da médica para resolver a situação dele. E aí e depois disso, depois de um ano, se eu não me engano, olha quanto tempo levou. No Valente, colégio que eu era professora na época, fazer uma palestra, eu pude perguntar se ele conseguiu ser atendido, fazer os exames necessários, e ele me disse que sim. Eu fiquei feliz que ele conseguiu resolver a situação. E aí agora eu estou fazendo curso de Direito, e uma aula eu trouxe essa situação, esse caso para a aula, para falar sobre o nosso direito de existir, né? Porque o direito de existir está em todos os lugares, e naquele momento o direito de existir dele foi sucumbido, ele precisou da solidariedade de alguém. Mas a gente, antes de precisar da solidariedade de alguém, a gente precisa que o nosso direito de existir seja respeitado, né? Então, foi uma reflexão que você passou para mim, eu já levei para outros lugares, e as pessoas me agradeceram por terem compartilhado com eles essa situação, que fizer refletir ainda mais sobre essas questões. Obrigada, viu, por ter compartilhado essa história que nos humaniza. Sobre a monografia, Eliane, a minha monografia, ela começa, eu abro a monografia com Francis Fanon, né? Eu ia falar primeiro, sobre a dúvida e tal, mas a minha inquietação com o movimento do racismo institucional e estrutural, porque a gente vive um racismo velado. É aquele racismo que a gente não consegue dizer, olha só, isso não consegue chegar a uma delegacia e denunciar. São esses racismos que vai nos adoecendo no cotidiano, né? Esse racismo que vai nos desumanizando. E aí eu comecei a falar da alienação intelectual, e Fanon, na obra Pele Negra, Máscaras Brancas, tem uma parte que ele abre a discussão assim: fui assediado por dezenas e centenas de páginas que tentaram impor a mim. Então, essa sensação era o que eu sentia na universidade. Não que todas as reflexões, todos os textos, todas as obras e todos os filósofos não fossem necessários. Não é isso. É porque eu precisava demais de outras reflexões que eu me reconhecesse, trace. Eu lembrei, quando eu estava fazendo a monografia, que quando eu estudava filosofia na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, o primeiro
primeiro livro que eu li lá, com o professor Dr. Emanuel Soares, foi A Casa da Água, sobre uma história de uma mulher que foi escravizada aqui no Brasil, e ela conseguiu retornar com a sua família para o continente africano. Era um romance que trazia o protagonismo de uma mulher. E a partir desse texto, a gente conseguia discutir toda essa amplitude da filosofia, né? Eu descobri, através das minhas buscas por mais leituras negras, a nossa escritora Carolina Maria de Jesus. E Carolina Maria, contando o cotidiano da favela, contando a partir do seu olhar, a partir do seu lugar de fala, me deu essa dimensão de escrita. E aí eu tive esse atrevimento, essa ousadia de falar desse racismo acadêmico. A biografia, ela passa pela alienação intelectual, alienação e humanismo, são capítulos dela. O terceiro capítulo é Por que Descolonizar? Eu trago o escritor Aimé Césaire com a obra Discurso sobre o Colonialismo, e fecho com o processo de desalienação é constituído com a descolonização do pensamento e do ensino. Então, eu abri e fechei com Francis Fanon e trabalho com outros autores no meio. Uma rápida, não foi um texto cansativo, eu busquei uma leitura que qualquer pessoa consegue compreender. Eu sempre tive essa crítica de escrever para as pessoas e não para os muros da universidade. É claro que todo trabalho acadêmico ele tem que estar dentro das normas da ABNT, mas buscando sempre a simplicidade das palavras. Acho que a elegância está na simplicidade para que todas as pessoas compreendam o que está sendo dito, né? É isso. E as políticas públicas aqui na cidade de Feira, eu acho que a gente ainda tem muita coisa para melhorar, né? A gente precisa continuar educando e se reeducando, buscando esse pensamento crítico a todo momento, né? E de humanidade, olhar para as pessoas com humanidade, que eu acho que ainda falta muita humanidade nas situações, nas relações, nas políticas públicas. E aí eu começo a observar que a Câmara de Vereadores, né, a gente agora conseguiu eleger primeiro, para mim, representante da população negra, que é o vereador Jonatas Monteiro, e ele, né, já conseguiu fazer alguns movimentos na Câmara, que até pouco tempo a gente tinha discurso de intolerância religiosa, de muitos dentro da Casa da Cidadania da cidade, ou seja, a gente ainda consegue assistir esses surdos em feira, né, e ter que ir lá. Teve Catarina Paraguaçu, uma colega minha do curso de filosofia, fez uma manifestação há um tempo atrás lá na frente da Câmara por causa dessa intolerância com o pessoal LGBTQI+, né, porque teve um vereador que estava querendo propor o não casamento de pessoas homoafetivas nessa cidade. Tem esses absurdos ainda aqui. Então, encerro aqui. Acredito que se eu não a pergunta, pode me chamar novamente, que eu fico à disposição. Fique tranquila, você respondeu sim. E quem é que quer dar seguimento aí às respostas? Pode ser você, Bruno, que está aí sorridente? Pode. Estava esperando a Ellen, mas eu vou falar. Que mundo pequeno, né, Laila? Eu tô lembrando agora dessa situação, né? Realmente é o básico, né? A gente precisa ter o nosso direito de existir garantido. E, infelizmente, e aí eu queria até dizer isso, né? Eu não gosto muito de falar de estatística, mas eu acho que é muito importante para as pessoas que estão nos assistindo, talvez, acessar esses conhecimentos.
a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, é uma organização nacional e ela tem feito, né, algo que o governo deveria fazer, né, que as instituições deveriam fazer, que é contabilizar, né? Então ela está sempre atenta com as questões das violências contra nós. E a ANTRA, ela lançou em 2020, agora, em 2021, um dossiê, né, de assassinatos e violências contra a população trans no Brasil. E, infelizmente, em meio a uma pandemia, né, a transfobia ela consegue ser tão letal quanto a Covid-19. 2020 foi o ano mais violento para a população trans no Brasil, né? A gente tem aí um aumento de mais de 70% em relação aos últimos anos. Pela 13ª vez, o Brasil segue sendo o país que mais mata, a gente não tem do que se orgulhar, né? E a vítima, a pessoa trans mais jovem que morreu em 2020 foi uma menina de 13 anos, né? Foi morta e espancada. Que eu estou trazendo isso, né? Para dizer que nem diante de uma pandemia mundial, né, em que, enfim, milhões de pessoas estão sendo, né, mortas por conta de um vírus, as nossas vidas elas conseguem ainda assim não importar, né? As pessoas seguem nos matando, seguem nos exterminando. E aí, quando eu penso política, né, eu fico visualizando essa política de extermínio contra a população trans, né? E, enfim, é um sistema que vai se alimentar de desigualdades e que vai ter sempre uma existência desumanizada, né? Vidas que não vão importar para que ele continue se retroalimentando. E quando, fazendo o link com o que a Eliane trouxe da Transbatucada, a Transbatucada é esse movimento artivista, na verdade, um coletivo que eu chamo de arte, que faz esse ativismo e consegue levar através da música, da batucada, é a primeira batucada formada por pessoas trans, eu acredito que do mundo, porque não tem outra, já procurei aí, e a gente, né, ocupa os espaços públicos, levando através da música, da arte, né, e assim, a Transbatucada é majoritariamente negra, né, a gente tem aí pessoas transmasculinas negras, que são a maior parte das pessoas que ocupam esse espaço, e a gente está fazendo esse movimento que eu vou chamar de transeducacional, que é levar os debates de gênero, de transgeneridade, através da arte, através do batuque, porque muitas vezes a pessoa cis, que não vai me ouvir falar, não vai querer me escutar, ou escutar a travesti que está ali na rua, que não vai querer escutar a Catarina Paraguaçu, por exemplo, né? Vai ali escutar Transbatucada e vai escutar, internalizar aquela música que está falando de diversidade, de gênero, de humanização das vidas trans, né? Então a gente traz sempre essa questão racial nas nossas músicas, nas nossas discussões, traz sempre essas estatísticas para dizer que, infelizmente, a população trans não tem envelhecido, né? A população trans preta é a que mais morre, que não é diferente da população cis que mais morre, que também é preta, né? Mas, assim, é muito importante que as pessoas cis, elas acessem o debate sobre gênero, sobre identidade de gênero, para que elas consigam compreender o que a gente está falando aqui, que é a potência, né, de vida que existe na diversidade e na diferença. Então, a diferença ela não pode ser vista e a diversidade não pode ser vista em nenhum momento como ameaça, porque é o discurso, né, do sistema é que estamos ameaçando a família, né, estamos ameaçando isso, estamos ameaçando aquilo, mas essa diferença ela não é ameaça. A gente está falando de pluralidade, a gente está falando, né, de subjetividades que são diversas e que precisam ser legitimadas. A gente está falando de vida, a gente está falando de construção de mundos possíveis para que essa diversidade possa existir, né? E, infelizmente, a gente ainda está lutando pelo óbvio, que é políticas públicas para urinar, né, para fazer necessidades fisiológicas. E é muito importante entender a dimensão, né, de termos protagonismo preto, trans, né, protagonismo dentro desses espaços. Então, você citou aí, né, o Rasta, o John, que deu um suspiro na minha vida em saber que ele foi eleito aí, em feira. E aqui em Salvador, a gente tem, né, a gente não conseguiu eleger nenhuma pessoa LGBTQIA+, mas em relação ao Brasil, e aí fazendo um link com esse momento tão violento que é 2020, a gente conseguiu
que 294 pessoas trans se candidatassem, e dentro dessas 294 pessoas, 30 pessoas trans foram eleitas, em sua maioria mulheres trans e travestis pretas, e o partido que mais elegeu também essas pessoas foi o PSOL. Então, é muito importante dizer também que a gente tem poucos avanços, né, dentro da política. Felizmente, são mulheres trans e travestis que estão sendo aí vítimas de violência, estão tentando silenciar, o sistema não quer esses corpos dentro da política, mas a gente vai resistir, a gente sabe que não é fácil, mas a gente segue resistindo. Então, a única possibilidade mesmo de mudança é que a gente se insira nesses espaços e, né, construa as nossas políticas. Né? As políticas para o povo preto têm que ter mãos pretas construindo, porque as mãos brancas talvez não consigam dar conta do que é as nossas especificidades, né? Então, assim, claro que se não tiver, essas pessoas não vão se omitir, não vou fazer política porque eu não sou preto. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou dizendo que a gente precisa ocupar esses espaços, né? E, de fato, a gente precisa da comunidade cisaliada para fazer essas pontes e fortalecer esse movimento, porque a gente não consegue sozinho, que é justamente o que eu falei, de existir na coletividade, né? Não dá para existir longe dessa coletividade, e para que essa coletividade ela se fortaleça, é preciso entender essas diferenças, né? Então, vou passar a palavra para a Ellen, porque eu falo demais, senão eu vou ficar aqui falando e eu quero ouvir a companheira. Seu áudio está mudo. Seu áudio está mudo, meu bem. Agora foi? Perdão. Então, eu gostaria de fazer um gancho com o que Bruno estava falando no poema dele e reforçar o quanto o Ocidente ele é cruel com os nossos corpos. O Ocidente ele traz para a gente uma noção de corpo que é totalmente banalizada e hipersexualizada. Se a gente for entrar no rolê da terminologia e autodefinição, a gente vai ver que a gente tem a palavra lésbica no Ocidente, e enquanto a gente vai para o Oriente, a gente pode achar algumas traduções, como Alaquata e até mesmo Zami, que é o que Audre Lorde traz no livro dela. E ambas dessas palavras significam mulheres que amam mulheres, enquanto no Brasil a gente tem essa perspectiva totalmente sexualizada. Eu percebo, dentro da minha vivência de mulher preta e lésbica, que as pessoas resumem sexualidade com quem a gente namora ou com quem a gente deita, e existe um rolê muito maior, porque é sobre existência, é sobre sobrevivência. E assim, falando das políticas públicas de feira, não indo para um lugar tão distante, eu falo das políticas LGBTs. A gente não tem um núcleo, a gente não tem políticas públicas para a população LGBT dentro de Feira de Santana. Tem muitos anos que a gente não tem uma parada gay. Não existe um espaço de acolhimento, principalmente pelo poder público. Tudo que eu vejo de acolhimento em relação à população LGBT aqui dentro de feira é nós por nós. É alguém que tem um contato, que ajuda, que articula, que ajuda no rolê de agressão, mas não tem nada em relação ao poder público. E eu espero aí de coração que agora que a gente tem um cara como o Rasta na Câmara, que é um cara que está proposto a pensar e dar voz a essas diversas pessoas, dar voz à interseccionalidade, que a gente possa ter um avanço dentro disso. Embora a Câmara ainda seja extremamente conservadora e a gente tenha figuras bizarras lá dentro, como Edivaldo Lima, né? Que tenta barrar os nossos direitos a todo tempo. E é isso. É interessante pegar na fala de Laila, né, que ela destaca como a diversidade é negada como um instrumento também de desumanizar a gente. Mas na hora de viver a violência, a diversidade ela é pautada. E a fala de vocês traz isso, né? Traz os exemplos como a experiência da violência também é diversificada a partir da nossa existência, apesar de ser negado ser quem somos na hora de
castigar, isso é reconhecido. Traga aí essa contribuição, Laila. Microfone aqui. Pronto. Dentro dessa questão do direito de existir e sobre políticas públicas, eu também queria ressaltar que Feira de Santana é uma cidade que está matando muito os jovens negros. O mês de janeiro, por exemplo, é um mês de 31 dias, 33 jovens negros. Então, a gente precisa parar para refletir, porque sobre essa questão, essa violência e a retirada do direito de existência dessas pessoas, porque o Brasil é um país que a cada 23 minutos mata um jovem negro. Então, Feira de Santana ainda não está indo sobre essa violência que está sendo banalizada, né? A barbárie sendo banalizada. A gente precisa refletir sobre esse lugar também, né? Sobre essas mães que estão perdendo os seus filhos para a violência e sobre todas as políticas públicas estruturais que nos cercam, que não conseguem resolver essas questões, tanto na questão da educação, da segurança pública, né, na arte, a gente não está conseguindo refletir sobre isso. Então, é um dado que eu acho que vale a pena também ser colocado aqui. Eu, como mulher negra, mãe, né, preciso também falar sobre esse problema. Muito obrigada, gente. A gente que agradece. Eu trouxe essa discussão pegando a questão jurídica também, né? E eu fiquei interessada em saber um pouco, se você se sentir à vontade, sobre a questão de racismo e injúria, né? Que é muito mais comum a gente ver pessoas sendo processadas por injúrias raciais e não por racismo, né? Como é esse mecanismo jurídico de impedir que a opressão que a gente diz ser crime seja realmente punida. Na fala de todos vocês, eu percebi a presença do lugar de deslocamento, né? Que Lucas Veiga, eu aqui no meu lugar de psicóloga que sou, ele fala muito sobre esse lugar de deslocamento que a sociedade racista provoca em nós, pessoas pretas, mas a gente pode abranger para qualquer pessoa que fuja da regra, do padrão, né? E como isso aparece na fala de Ellen, por exemplo, quando ela diz do Islã, não tem espaços em feira de cultura, né? Não tem espaço de feira exclusivamente da população LGBT. Hoje eu também reconheço um espaço, mas é só um, né? Isso diz sobre direito à cidade também, né? A quem serve essa cidade, para quem ela é construída, quem são essas pessoas que são lembradas na hora de fazer uma praça, por exemplo, né? Em que lugar faz essa praça, quem pode frequentar essa praça, em quais territórios de Feira de Santana as praças têm iluminação, né? Tem o mato ali podado e tudo mais, para pensar mesmo como Feira de Santana se torna uma cidade hostil para a população LGBT e também para as mulheres, né? Que leva Ellen até Salvador para ter um espaço de cultura do qual ela queria construir, né? Como exemplo. Ou pensando também Feira de Santana até espaços públicos com ausência de luz, como aquilo é extremamente aversivo para uma mulher ficar, né? Esperar um ônibus, coisa básica, né? Ou Bruno, quando traz esse relato resgatado pela Laila sobre a questão de saúde. A gente lida com espaços de saúde que ainda não fogem da heteronorma, então, para mulheres lésbicas ou bissexuais, como é o meu caso, nunca vi nenhuma ginecologista questionar qual era a minha orientação sexual, querer saber com quem eu me relaciono, como me relaciono. Já deduz que existe ali uma prática heterossexual e a partir dali que eu sou cuidada, né? Pouco importa qual é a minha forma de vivenciar a minha sexualidade. E aí eu queria que vocês trouxessem algum comentário a partir disso, né? Sobre esse lugar do deslocamento, sobre essa hostilidade que Feira de Santana passa e que muitas vezes nos levam a querer viver em outros espaços, como ir para Salvador, que é uma cidade maior, que é uma cidade
em que a cultura tem um investimento muito maior também. Como é que é essa questão do deslocamento para vocês? E aí, quem fala primeiro? Vamos, Ellen, você agora. Então, essa ideia do deslocamento, esse rolê, ele se dá na minha vida de forma muito latente desde muito cedo, porque você vai... Um exemplo clássico. Você sai numa sexta-feira em Feira de Santana, de branco, de turbante, com suas contas no pescoço. É totalmente diferente do que você sair da mesma forma em Salvador. Você vai ouvir, você vai ter olhares tortos. Então, assim, não é só sobre ser LGBT, não é só sobre ser uma mulher da cultura, existe um racismo religioso muito grande também. Existe uma... Como é que eu posso te dizer? Uma censura e uma tentativa de barrar até a nossa liberdade religiosa, a nossa fé, né? E no âmbito da cultura se dá da mesma forma, a gente não tem espaços. Os poucos espaços que a gente tem é o Cuca, é a praça de alimentação, e mesmo assim é um rolê muito complicado e que a gente dialoga com acesso à cidade. Porque se eu vou numa batalha de poesia na praça de alimentação, por exemplo, que geralmente acaba às 21 horas, eu não tenho como voltar para casa, porque eu sou uma mulher, entendeu? E na minha rua, por exemplo, não tem luz à noite. Como é que faz? Então, eu acho que esse rolê do deslocamento, ele tá a toda parte, desde o momento que a gente quer ter o nosso direito de existir. Ou seja, quer existir, nem que saiba com um pouco de dignidade, né? Porque eu também não estou dizendo que Salvador é o paraíso. Mas, para quem vive numa cidade tão hostil com a nossa existência, ter um pouco de dignidade já dá uma certa esperança. E é isso que faz não só eu, mas tantos outros jovens recorrerem a Salvador e a outras cidades maiores como esperança. Massa. Laila, Bruno, quem vai? Eu estava esperando a live, mas ela não se manifestou, eu vou falar. Fiquei pensando aqui no que a Ellen falou, né? Fiquei pensando muito na palavra deslocar, né? Corpos pretos se deslocando, né? E aí eu estou falando de corpos pretos independente da sua identidade de gênero, né? Homens negros, cis ou trans, correndo à noite, correndo em ruas públicas, se deslocando, né? Como o racismo, né? O racismo, e aí no meu caso específico a transfobia, nos limita, né? Limita as nossas idas e vindas, limita a possibilidade da gente ter um lazer, porque a gente está falando de direito também ao lazer, direito à cidade, e aí, dentro do que eu me construo hoje, né, eu tenho aqui essa leitura social cisgênera. Se eu não falar que eu sou trans, ninguém vai dizer você é trans. Mas eu penso muito mais também, né, nas pessoas trans que optaram por ou não desejaram fazer uso de hormônio, que não querem ter uma leitura social, né, próximo daquilo que a norma espera, né? Então, assim, pessoas trans em qualquer lugar do mundo, ao transicionar no sentido físico, quando a gente pensa essa transição, porque a transição é um processo contínuo e inacabado, mas eu falo físico porque é o olhar do outro sobre o meu corpo, não é o meu olhar sobre mim mesmo. Quando esse corpo já é demarcado e é visto fora desse padrão aí, para ele não existe o direito de deslocar, de existir na cidade durante o dia. Quantas pessoas trans durante o dia a gente vê circulando, andando de bicicleta, dando rolê de patins, isso não é possível. E quando esse corpo, né, é atravessado por raça, aí já é impossível mesmo. Então, assim, eu fico pensando na Catarina Paraguaçu, em Feira de Santana, né? O quanto eu me preocupo muito com ela, porque o corpo dela é um corpo que aponta, né, essa ruptura o tempo inteiro, esse deslocamento de existência dentro do padrão de humanidade. Então, ela não pode sair como qualquer outra mulher cis,
né? Claro que uma mulher cis já sofre diversas violências, machismo e tal, mas ela simplesmente pega um ônibus e talvez não volta, se não expulsarem ela do coletivo, sabe? Então, assim, todas as pessoas trans, elas migram. Eu não consegui ficar em feira. O único lugar que eu me sentia seguro em feira era dentro da UFES. Mas era muito solitário ser a única pessoa trans naquele espaço. E aí eu tive a Eliane, eu tive diversas companheiras e companheiros, pessoas cisaliadas que me ajudaram a existir naquele lugar, né? Mas assim, 48 anos de existência de uma instituição, ser a única pessoa trans a entrar e me formar nesse espaço, para mim não é, ai, que você foi o primeiro, eu não quero ser pioneiro, não. Eu não queria que nem existisse isso, eu queria que todo mundo tivesse o direito a se deslocar, a existir, né? E aí eu fico pensando nas crianças negras, fico pensando, né, enfim, esse genocídio que a gente já está falando aí, né? Antes de ter essa passabilidade, eu tipo, conseguia andar, sofria ali as violências, mas agora, outro dia, eu fiquei em pé, né, na esquina, e o carro da polícia me parou, né? Meu corpo não estava preparado para essas violências. Quando eu digo para vocês que nesse artigo que eu vou falar de transmasculinidade, é quando eu pego o ônibus e quando eu desço do ônibus que mulheres, sobretudo as mulheres, e aí entendendo esse lugar perverso, né, que a masculinidade tóxica ocupa, essas mulheres cis olham para mim e me veem como uma ameaça, né? Eu saio do lugar de objeto e venho para o lugar de ameaça. E aí eu percebi, foi o racismo que disse para mim, ó, Bruno, você tá ok, velho, você tá sendo lido como homem cis, sabe? E aí eu sempre estou construindo estratégias para não assustar as mulheres, né? Porque eu atravesso a rua e digo, olha, eu estou aqui para você se sentir segura, mas saiba que eu sei o que é estar no seu lugar, porque eu já vivenciei o que é ser visto como mulher na sociedade, né? Mas ela não sabe que eu sou um cara trans, ela não sabe que eu construo outra masculinidade. Então, acho que todo homem deveria ter esse cuidado. Na verdade, nem precisaria ter esse cuidado. Acho que todo homem deveria contribuir para que a masculinidade tóxica fosse exterminada, que é a grande merda desse planeta. Mas, assim, é muito triste ser corpos, estar construindo corpos e dentro de uma corporeidade preta, trans, que não pode ter direito a sair, né? Enquanto a Ellen estava falando que é voltar para casa à noite, né? E pensar que mulheres trans e travestis pretas não têm como voltar para casa porque foram expulsas de casa, sabe? É muito cruel essa sociedade, é muito perverso ser um corpo preto, né? E é muito perverso ter que olhar para as nossas crianças e nossos adolescentes e falar: não corra, você não pode correr, porque você pode tomar um tiro e ficar estirado no meio da rua. Porque seu corpo tá crescendo para ser um potencial assassino, porque você vai ser visto como um potencial assassino. Você vai ter que cortar o cabelo baixinho, você vai ter que... Eu tirei meus dreads por isso. Porque já tive abordagem de policial botar metralhadora na minha cabeça. Sabe? Então é muito perverso. É muito perverso. É muito perverso, mas a gente segue aí tendo esperança, né, em dias melhores. Laila. É sempre muito sensível, né? A fala de Bruno sempre muito sensível, sempre nos tocando, né? E nos levando para essa reflexão de humanidade. Eliane, você me perguntou sobre a questão do racismo e injúria racial. Queria pedir, por gentileza, que você faça novamente a pergunta, que travou um pouco com a internet, como você falou, e eu não entendi a pergunta. Então, eu comentei que você trouxe que também está fazendo uma graduação em Direito, e aí eu queria saber essa questão jurídica, né? Como é que você enxerga tudo isso até o momento, pensando que, apesar de o racismo ser considerado um crime no Brasil, a gente percebe que existe toda uma movimentação para tudo ser julgado como injúria racial. E aí eu queria saber essa questão, como é que você entende e tudo mais. Eu leio
o judiciário brasileiro como uma instituição branca, classista, elitista e racista, né? Infelizmente, a gente tem esse movimento da instituição. Eu espero que melhore a cada dia, né? Tem uma comissão agora, né, que está querendo ver, tem algumas pessoas, inclusive tem uma promotora baiana, Lívia, se eu não me engano, eu não quero errar o nome agora, tem várias pessoas que atuam nesse movimento antirracista, que está buscando melhorar, né? Mas, infelizmente, agora tem a injúria racial, né? Ela veio para aliviar o racismo, mas o que acontece? No Brasil, o crime de racismo, ele acontece, ele é tão bem estruturado. Lívia Weiss, isso, Bruno, obrigada, Lívia Weiss. O racismo no Brasil, ele é tão bem estruturado, ele é tão bem moldado, a gente sendo, por exemplo, se eu entrar em uma loja, né, Bruno falou sobre os dreads, eu estava com trança, né, tirei tem pouco tempo, e eu entrei em uma loja, centro comercial aqui de Feira, e eu percebi o segurança caminhando atrás de mim, eu estava com a minha filha, de 8 anos, e eu percebi, e nessa loja, eu já tinha entrado muitas outras vezes, eu não usava trança, isso nunca aconteceu. Então, com a trança, a minha ponta, já a minha negritude, eu percebi né? Percebi. Peguei, segurei na mão da minha filha, porque isso ou seja, olha que racismo, olha que violência. E é uma violência tão forte, você não tem como gritar, aqui é racismo, a pessoa passa ali despercebido, né? Então, no Brasil, a gente ainda tem um racismo muito bem trabalhado, que você é violentado, tá vendo? Todo mundo percebe, mas muitas vezes você não consegue provar. Mas, ano passado eu vi uma mulher negra de São Paulo, que foi à delegacia, fez um boletim contra 2 colegas de trabalho da Defensoria Pública, ela trabalha na Defensoria Pública, e não conseguiu provar o crime de racismo, e agora ela vai ter que pagar uma indenização aos racistas de R$8 mil. Veja o que é o judiciário brasileiro, ou seja, a gente ser inibido, a violência voltar de maneira mais forte e nos inibir de tomar as medidas, mas eu espero que as pessoas não de denunciar, não se intimidem, continuem gritando, né? Tem uma parte no livro Pele Negra, Máscaras Brancas de Francis Fanon, que ele diz assim, algumas verdades eu vou dizer, não vou mais gritar, porque faz um tempo que tu saiu da minha vida, então a gente tem que continuar falando, mesmo, e não se cansar. Eu não me canso de denunciar o racismo ele precisa ser denunciado, a pessoa racista, ela precisa se sentir incomodada, né? Nós vamos mais recuar, não vamos mais nos calar, né? Eu acho que para cada ato, eu até escrevi com esse título, para cada ato racista deve acontecer uma coletiva reação. Não cabe mais se calar nem fazer de conta que não está vendo. A gente tem que dizer ao racista que está incomodando e em algum momento ele parar, né? De várias formas. Eu lembro que outro dia eu fui em um banco, como você descobriu também, a porta travou. E aí eu tava com uma garrafa de água, mostrei aos seguranças, é uma garrafa de água. E aí 2 homens brancos conseguiram entrar e a porta continuou travando. Quando eu entrei, eu chamei a gerente do banco e falei com ela, o que aconteceu comigo foi crime de racismo. A partir do momento que eu não consigo entrar em um estabelecimento, por causa da cor da minha pele, eu percebi isso, que os outros 2 homens conseguiram entrar e a porta travou comigo, é crime de racismo. Eu disse, uma vez, eu tinha que ter feito aquilo, né? Mas o racismo, por mais que você esteja lutando contra ele, você, em alguns momentos, você fica estagnado. Eu disse para ela, olha, a próxima vez que eu retornar de banco e a porta travar, eu vou chamar a polícia e a gente vai para a delegacia para você esclarecer o crime de racismo que a instituição
instituição que você está prestando serviço, está praticando. Isso é racismo. Eliane, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Se eu não respondi, se ficou alguma coisa, algum desejo de fala, pode questionar, me cutucar, que eu vou tentar responder. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui nesse bate-papo com vocês. Fique tranquila, você está respondendo Está travado. Pela a gente percebe que é difícil punir pelo crime do racismo, porque o Brasil se nega a entender o que é racismo, né? Prefere aceitar que só é racismo aquilo que é uma agressão direta. É chamar um jogador de futebol de macaco no campo, falar alguma coisa, uma ofensa direta. Agora, como a estrutura nos leva a esse deslocamento que falamos anteriormente, aí a gente tem que lutar para ensinar, né, falar com surdos e esperar que eles entendam, né? É muito mais complicado. Ellen disse que queria fazer um comentário. A fala de Bruno, ela me fez refletir muito o quanto nós, pessoas pretas, não temos um minuto de paz. E também é por isso que eu digo que uma política e proposta emancipatória totalmente embasada em gênero não me apetece. Porque, por exemplo, Bruno dá o exemplo dele estar numa posição mais próxima à performance da heteronormatividade, a ponto das pessoas acharem que ele é um homem cis. E mesmo assim ele continua sendo um homem preto. E isso faz com que ele continue sofrendo a violência. A sociedade continua sendo hostil com o corpo dele. E eu vejo isso também. Eu sou uma mulher lésbica, mas eu tenho uma passabilidade enorme, porque eu tenho uma performance heteronormativa. Eu não vou sofrer uma violência na rua se eu não estiver com a minha parceira do lado, se eu não estiver trocando afeto. Só que, em contrapartida, eu ainda sou uma mulher preta. E eu estou nesse lugar, assim, falando com todos os privilégios que eu tenho de ser uma mulher preta não retinta. Mas eu ainda estou nesse lugar da hipersexualização, desse lugar do assédio da rua, desse lugar de ser o ponto fraco das pessoas, de ser a mulher maravilhosa que nunca é assumida, que sempre é almejada, mas que não é levada para ser apresentada à família. E também tem algo que Bell Hooks fala, que eu acho que é muito pertinente. Ela alerta sobre a missandria. O quanto essa missandria que o feminismo branco vende, ela é perigosa. Por quê? Acontece uma zoomorfização de corpos masculinos. E essa zoomorfização, ela recai sobre quem? Sobre os corpos pretos, sobre as nossas crianças. E é algo que nos adoece em várias dimensões, porque também é sobre autoimagem. Se uma criança preta, ela vê sempre pessoas pretas sendo colocadas no lugar da violência, no lugar da marginalidade, ela vai crescer querendo ser tudo, menos uma criança preta. Ela vai querer se embranquecer cada vez mais para não estar nesse lugar da violência, porque a gente é um povo sem história, nos é negado a história. A gente não nos é contado na história que a gente teve caras como Mansa Musa, que a gente descende de reis, que nós temos a nossa majestade. Isso não é contado pra gente. No livro didático, a parte em que o povo preto aparece é apenas sobre a escravidão. E mesmo assim, falam mais dos colonizadores do que da própria gente escravizada. É isso. Eu queria só falar uma coisa em relação ao que a Ellen trouxe, né? E pegando o gancho de Laila, porque o racismo ele é tão perverso que a gente sofre o racismo e a gente fica, às vezes, achando que é coisa da nossa cabeça, né? Tem muita gente que, não, eu tô assim, muito militante hoje, muito ativista, né? Não sofri isso não, peraí, foi isso mesmo? O racismo faz isso com a gente, né? A gente acha que é tudo, menos racismo, né? E o que você trouxe, Ellen, quando você falou isso, que você, enquanto mulher cis lésbica, né, tá as pessoas nos veem nesse lugar, né? Nós não estamos, eu não estou dentro da heteronormatividade e nem você, né? O meu corpo ele não pode nunca ser confundido com um corpo cisgênero porque eu não sou cis,
né? E você não pode ser confundida com uma pessoa heterossexual porque você não é. Então, assim, se é o outro, né? O olhar do outro a partir do que eles olham para a gente e diz, porque é tanto que eu tenho um debate que eu digo, a transgeneridade, ela não pode ser binária. Ainda que existam identidades de gênero não binárias, e aí é alocada de uma categoria, mas não necessariamente eu, que tenho essa leitura social, que você olha e fala assim, você não vai errar meu pronome nunca, ninguém mais erra, porque eu carrego características ditas masculinas, né? Dentro da cisgeneridade. Mas esse é o olhar do outro sobre o meu corpo. Se eu tiro minha roupa, esse olhar muda, porque eu carrego a cicatriz, o meu corpo nu, ele não está dentro da norma. É um corpo que não está dentro do binarismo. Os nossos corpos, nem nós, e aí eu estou falando de raça também, nossos corpos pretos, eles não estão dentro do binarismo, porque o binarismo é branco e cis heteronormativo. Né? A gente não está dentro disso. A gente não carrega privilégio porque o privilégio é branco e cis heteronormativo. A gente pode estar em espaços de mais conforto diante do outro, né? Dos outros corpos negros, mas a gente não está dentro dessa escala de humanidade nem de privilégio, tampouco de cis heteronormatividade. Então é esse olhar que precisa ser desconstruído, esse olhar do outro que olha para o meu corpo e atribui um gênero, uma sexualidade, né? uma etnia, enfim. É esse olhar que precisa ser desocidentalizado, descolonizado, desconstruído, né? É por isso que a educação é a única possibilidade, porque as crianças que a gente está falando aqui, elas querem ser qualquer coisa menos preto. Que você acabou de dizer a resposta, né? Ser preto não é bom. Né? Quem quer ser trans também não é bom. E é por isso que a gente sempre traz a ideia de que a gente se constrói. A gente não está aqui brincando de ser, eu não sou trans porque estou na moda. Sinceramente, a branquitude e a cis heteronormatividade iam deixar a gente preservados de toda essa miséria, de toda essa opressão, de toda essa violência, né? Mas a gente está sendo, né? A gente está sendo, nós estamos numa construção de nós mesmos. Todo dia, todo mundo, tanto pessoas trans quanto pessoas cisgêneras, elas estão se construindo. Porque a partir do momento que eu digo para vocês aqui que existe a categoria cisgênera, vocês vão refletir sobre essa categoria e dizer, porra, eu sou uma pessoa cis, vou incorporar essa categoria porque eu entendo que essa categoria humaniza pessoas trans. E a partir disso você já se constrói enquanto mais um elemento, que é a cisgeneridade. Sabe? Então, assim, a gente precisa destruir esse olhar, né? Porque a gente vai aí alcançar, e é isso que eu falo da despatologização das identidades trans. Não adianta a OMS, né, o caralho A4, despatologizar. Não adianta a gente estabelecer uma lei de identidade de gênero no Brasil se a nossa comunidade não entende o que é isso, se as nossas pessoas, as pessoas que convivem ao nosso redor, não vão, né, validar isso. Sabe? Então, assim, é uma complexidade que a gente fica, às vezes, assim, meu Deus, quantas gerações, né, vão ter que chegar para a gente conseguir fazer isso. E a gente fica dependendo desse olhar, que é esse olhar que olha para Ellen. Se você não chegasse aqui hoje, e olhe que eu estou tentando, e a gente aqui somos pessoas que estamos nessa desconstrução diária, tentando se melhorar enquanto gente, né? O meu olhar, hoje talvez não, mas o meu olhar anterior é olhar para você e ali categorizar. Mulher, cis, né? Heterossexual. Entende o que eu estou querendo dizer? Da mesma forma que as pessoas olham para mim e falam, pô, é um cara não negro, porque as pessoas não acham que eu sou negro, né? A leitura que fazem de mim nem sempre é negra, e eu demorei muito tempo para incorporar a minha identidade racial, inclusive foi dentro da UFS que eu me percebi, né, negro, porque eu era qualquer coisa, menos negro, porque ninguém nunca me dava essa possibilidade de existir enquanto negro. E aí as pessoas dizem para mim que eu sou, olham para mim, esse cara deve ser, nem cis vão dizer, porque as pessoas nem incorporaram essa categoria ainda, mas vão trazer para mim a heterossexualidade, né? Então, assim, é esse olhar do outro, porque não adianta, as pessoas vão olhar para a gente categorizar
E a gente precisa ensinar as pessoas que elas não têm o direito de dizer quem somos, né? Desculpa fazer essa fala, porque eu fiquei assim... Eu fico indignado, gente, com essa cis-heteronormatividade, essa branquitude desgraçada. E eu tô falando da categoria, viu, gente? Não tô odiando pessoas brancas, não. Pelo amor de Deus, a gente tá falando de uma estrutura de poder. Ai, se a indignação é provocada pelo outro, que você não lide com ela sozinha. Então, fica à vontade para fazer sua gritaria aqui, né? Eu quero saber se vocês têm mais algumas colocações a fazer. Laila já demonstrou que tem interesse. E já caminhar para as considerações finais aí, enquanto fazem os últimos comentários, por favor. Uma colocação que eu quero fazer, eu lembrei com a fala de Bruno, é sobre políticas públicas. Eliane nos provocou mais cedo, e aí eu em 2017 fiz umas pesquisas, e a ONU Mulheres mostrava em alguns relatórios que as mulheres negras no Brasil são as mais violentadas, agredidas e vítimas de feminicídio. E Maria da Penha não conseguiu diminuir o número de agressão a mulheres negras, isso contrapondo a de mulheres brancas, porque o número de violência contra mulheres brancas diminuiu com a lei Maria da Penha, mas a de mulheres negras não diminuiu, aumentou. Isso foi uma pesquisa que eu fiz para uma disciplina em 2017, Medicina Legal. Eu apresentei um trabalho com essa disciplina, e foi uma coisa que me atravessou, né? Eu, enquanto mulher negra, essa política pública, a Lei Maria da Penha, não conseguiu, né, diminuir essa violência que nos afeta, que nos, né, toca, que tenta tirar a nossa dignidade. Então, a gente tem que estar a todo momento, por mais que tenhamos políticas de acolhimento e de cuidado, compreender que, para alguns públicos, ela não consegue ser absorvida da maneira que tem que ser. Né? Nós, mulheres negras, ainda somos as maiores vítimas, né, de feminicídio neste país, né? Mesmo a Lei Maria da Penha não consegue diminuir. Né? É só essa colocação, Luiz. Obrigada. Pode seguir com as considerações finais, por favor. A fala de Laila me trouxe um discurso que sempre ressoa em mim de forma muito latente, que é o discurso da Sojourner. E eu não sou uma mulher, quando ela fala desse lance das estatísticas, né? Quais são os corpos passíveis de humanidade? Porque para mim não tem outra palavra a não ser falta de humanidade, o crescimento dessas estatísticas, da violência sobre os corpos das mulheres negras, né? Então, eu queria agradecer a oportunidade de ter participado desse espaço maravilhoso com essas duas pessoas incríveis. Bruna eu já conhecia de outros espaços, Laila eu conheci agora, já conheci a Eliane também, e eu só tenho a agradecer. Eu queria dizer que foi uma honra participar desse espaço com vocês e que o meu coração sai daqui transbordando felicidade. Toda linda, gente. Eu queria fazer os meus agradecimentos com poesia, né? Tava esperando a Ellen mandar outra aí, tava aqui, qual é a próxima? Mas eu vou terminar com Transparto, né? Que é um poema que fala dessa construção aí de mim, né? Enquanto corpo trans preto. Me pari, me reinventei, rompi o cordão umbilical, cis heteroterrorista, que me acorrentava, me afastando de mim. Fui meu próprio parteiro, comi a placenta, cuspi, arrotei para seguir. Pari a mim mesmo, construindo a face que sempre desejei. Sou o ciborgue, o corpo feito de retalhos, de ti, de mim, de nós, sou eu.
um pouco de um montão de gente que já não podem ser. Sou bicho desnudo e desumanizado, desbravando o mundo. Horas me sinto humano, outras quero ser o bicho, indomável, insano, feliz. Senti as dores do meu parto, planejado, desejado. Me dei o nome que sempre quis ter. Desenhei cada parte do meu corpo, sou o engenheiro de mim. Imperfeito nos detalhes, transgressor na escolha dos fármacos incertos. Me gestei por anos, cheio de medos, sofrendo pelo que diriam ao me ver grávido de mim. Me fortaleci entre os meus, nas trincheiras margem do descaso. Embalado nas redes e nos afetos, me gerei na certeza de que depois não me sobraria um teto. O amor de muitos desapareceria. Desamor. Emprego, saúde, escola, família, religião. Pari sozinho, sem ninguém por perto, para me abraçar ou celebrar pelo que nascia de mim. Sangrei sozinho, me banhando de resistência. Vontade de seguir cantando esse parto tão sonhado por aí, pensado há tempos pela necessidade de ser pluri, multi, bicho, gente, dono de mim. Esse foi Transparto. Recebam aí esse abraço poético. Estou muito feliz em partilhar esse espaço com vocês. Tenho certeza que vocês são pessoas que já estão aqui no meu coração. E espero que as pessoas que acessem esse debate, né, sejam aí multiplicadoras e nos ajudem, né, a transformar e construir um lugar possível para a nossa diversidade negra existir e resistir, né? Então, um beijo no coração e gratidão. Espero que a gente se encontre em breve para se abraçar de verdade e construir outros espaços possíveis. Lindo, Bruno. Muito lindo seu poema. Eu quero agradecer a vocês, a todos vocês, agradecer o convite, agradecer a oportunidade, dizer que eu estou saindo daqui dessa live feliz, feliz mesmo. Acho que a palavra confortada, mais humanizada, a palavra agora é obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer imenso, uma grande honraria. Estou muito honrada. Nós daqui do Feira de Santana Negra, a gente fica aqui só babando, né, de tanto elogio. Mas na tentativa de fazer um bem bolado de todas as falas que vocês trouxeram, acho que a gente pode encerrar trazendo a reflexão de que padrão só serve para dominar, né? Só serve para hierarquizar, só serve para excluir. E se esse padrão nos exclui, a gente tem que derrubar ele para não provocar um deslocamento, inclusive dos nossos espaços, como é a cidade de Feira de Santana. É a nossa cidade, ela que tem que se moldar a gente, não a gente tem que ir embora desse lugar. E reafirmar que a garantia da diversidade é um resgate da nossa humanidade negada pelo racismo, né? Finalizo a mesa, Jean Marques, a população negra diversa, agradecendo a Laila Beirão, Bruno Santana e a Aline Oliveira pelas contribuições, ao apoio técnico de Rodrigo Borges e a você que está assistindo a gente. O projeto Feira de Santana Negra tem apoio financeiro da Prefeitura de Feira de Santana, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, via Lei Aldir Blanc, direcionado pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Até os próximos encontros.